quarenteners, como é que vocês estão? Tranquilidade? Você está vendo esse vídeo, quer dizer que você sobreviveu até aqui. E como prêmio por ter sobrevivido até aqui, você vai receber uma videoaula com todo esse meu capital estético aqui aparecendo no seu cantinho, certo? E essa videoaula é sobre o quê? Globalização. A gente vai falar pra caramba disso? Não. A gente vai fazer um breve olhar sobre um longo processo. Começando pelo que é. Na verdade, começando pelo que não é a globalização. E a globalização, muitas vezes as pessoas confundem, mas ela não é um fato isolado, ela não é um evento que aconteceu e ficou lá atrás. Ela é resultado de um longo processo histórico. Em resumo, o que eu estou dizendo? A globalização ela é resultado de uma série de fatos alinhados que vão caminhando ao longo da história até quando? Até aqui, cara. Esse momento que a gente está vivendo é parte do processo de globalização. Então, beleza, dito isso, o que é, como a gente entende a globalização? Basicamente, nas ciências humanas, a gente vai ver ali a globalização como um fenômeno. E que tipo de fenômeno? Um fenômeno amplificador. A ideia desse fenômeno amplificador é basicamente o de estender os limites das coisas. Ele vai ter um geógrafo que ele diz o seguinte, que a globalização encurtou as distâncias. O que ele quer dizer com isso? Que a globalização aproximou as coisas. Por exemplo, se eu quiser ver a Mona Lisa, eu consigo fazer um tour virtual no Louvre, eu não preciso ir para Paris, certo? Isso é um efeito da globalização. Vocês vão perceber ao longo dessa fala que ela envolveu a gente de forma importante no sentido de coisas produtivas, mas eu também gostaria de deixar claro que esse processo, esse fenômeno da globalização tem também um lado negativo que a gente vai estar conversando ao longo da aula. Então tenha isso em mente, certo? Mas beleza, dito isso, em que campo esse fenômeno vai se aplicar? A globalização se aplica nos campos econômicos, políticos, sociais e culturais. Beleza, como é que isso está rolando? Simples. Esse processo, essa englobação que a gente tem, ela vai funcionar a partir de um número muito grande de atitudes, de um número bastante grande de ocorrências. Quando, por exemplo, uma empresa como a Nike decide, em vez de abrir nos Estados Unidos, o seu país sede, o seu país de origem, uma fábrica, uma corporação na China, lembra quando você pega teu tênis e ele vem escrito embaixo, Made in China, sabe? Então, não é porque ele é pirata, é porque a Nike preferiu abrir lá uma filial dela. Isso é globalização. O dinheiro que vai girar ali e vai ficar correndo entre Estados Unidos e China e também os outros países onde os produtos vão ser importados é um efeito da globalização na economia. A relação de comércio entre os povos é esse efeito, certo? E isso é legal porque gera empregos, aproxima a gente da realidade dos outros lugares e é muito bacana. Pô, bacana! E é só bacana? Não. Por questões econômicas, por exemplo, a gente vê pessoas sendo exploradas no trabalho. Por questões econômicas e depois somado a questões políticas, a gente tem guerras. Então, lado A, lado B, lembrem-se disso. No campo político, a gente enxerga a globalização quando dois países fazem as pazes. A gente enxerga a globalização quando duas sociedades distantes conseguem interagir. Mas a gente também enxerga a globalização quando dois países declaram guerra, citado anteriormente. Seguindo para o campo social, onde que ele vai se aplicar? Quando eu consigo contatar um amigo meu que está no Japão, outro fuso horário, 24 horas de viagem do outro lado do mundo, automaticamente pelo meu celular, é uma questão social, eu estou me aproximando das outras pessoas. Assim como é uma questão social ligada à parte econômica e às políticas, quando alguém está passando fome na África. Isso também
é parte do processo de globalização. A gente segue e olha para um aspecto final ali que foi citado, que é o cultural. Quando, por exemplo, você ouve a Beyoncé, você está tendo contato com a cultura de outro país a partir do processo de globalização. Quando acabou de ser lançado lá no Japão um episódio de Naruto e você consegue ver com menos de 24 horas de distância entre vocês e eles esse episódio, é globalização, certo? Mas, por exemplo, quando a gente vê um colega sendo preconceituoso e se referindo ao pessoal do K-pop, por exemplo, da Coreia, como os japonês viado, é um tipo de preconceito que a globalização escancarou. Assim como, por exemplo, muitas vezes pela mistura de culturas, pelo contato tremendo com grande frequência entre as culturas, algumas pessoas mais ignorantes acabam olhando para o outro com desdém, com deboche, sem compreender. E aí que você tem o famoso preconceito. Aí quando você ofende o outro pelo lugar de onde ele vem, você tem a xenofobia. São todos eventos ligados necessariamente à globalização. Então, rapaziada, a globalização é isso. A aproximação das pessoas, para bem ou para mal. A aproximação das nações, para bem ou para mal. A intensificação das relações, sejam econômicas, políticas, sociais ou culturais, para bem ou para mal. Certo? E aí a gente dá sequência. Agora que você sabe o que é a globalização e o que ela não é também, a gente vai para um outro espaço, certo? Que nada tem a ver com esse slide que você viu aí, porque ele tá só moscando mesmo. Foi mal, rapaziada, da igual. Seguimos. Grandes navegações. Vamos falar disso? Vamos. Por quê? Porque é parte da globalização. Ué, como assim, cara? Simples. Para gente de história e também para geografia, as grandes navegações é o onde, é o de onde. Como assim o de onde? Simples. De onde a globalização partiu. Não de que ela está começando, onde é a gênese dela? Nas grandes navegações. Está marcado ali, ó, até adiantei isso para vocês. Por que as grandes navegações? Porque esse evento histórico, esse fato histórico, marca o processo, o início do processo de construção do que é a globalização. Simples. Porque a partir das grandes navegações, a gente tem uma intensificação das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre os povos. É a partir dela que a gente vai enxergar com mais intensidade essa integração. Eu não estou dizendo que essa integração foi tranquila, muito menos que ela foi excelente, tá? Tenham isso em mente. Não é nisso que eu estou entrando agora. A gente pode até falar disso num outro dia. Mas é uma integração. A partir do momento que o homem europeu começa a navegar com a intenção de contatar outros espaços, outras populações, de comercializar com essas outras populações, de se relacionar com essas populações com mais intensidade, com mais pujança, por assim dizer, você tem então o princípio da globalização, e é por isso que as grandes navegações é esse princípio. É a partir disso que o homem europeu vai explorar mais da África, mais da Ásia, da Oceania, depois também ali da América, certo? No caso, a Oceania vai vir mais tarde com o processo de imperialismo e tudo mais, mas vai estar tudo dentro dessa lógica desse contato, certo? Por onde? É por onde ela vai passar. Se ela começa nas grandes navegações, o por onde é aonde ela ganha corpo. Aonde é que a globalização foi vista como globalização? Olharam e falaram, isso é globalização, deram um nome para ela. Onde é que eles falaram, pô, ela é perceptível demais agora é real? No fim da Guerra Fria. Muita gente vai apontar dois âmbitos, e é por isso que tem duas imagens aí, dois espaços, duas ideias diferentes. O primeiro
é em 89 quando cai o Muro de Berlim. Ali é dito que de fato a Guerra Fria já acabava, porque o seu grande símbolo material de existência, da existência da Guerra Fria, que era o Muro de Berlim, que dividia Berlim, a Alemanha ocidental e oriental, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, você já não tem mais essa tensão. Então eles vão entender que assim, ali é o fim da Guerra Fria. No entanto, há também quem diga que a Guerra Fria só acabou de fato, ela só deixou de existir de fato na mente das pessoas com o fim da União Soviética em 91, certo? Vocês podem até ver aí a imagem, a chargezinha que está aí do navio soviético afundando, né? E dito isso, a gente consegue entender por que o processo de globalização, nesse momento, é o momento que ele vai chegar no seu ápice. Simples, porque até ali, União Soviética e Estados Unidos estavam disputando espaço. Quem se relacionava com um, não se relacionava com o outro. Então, faltava a possibilidade da integração total, ou pelo menos total naquilo que desse entre os povos. Quando a União Soviética deixa de existir, quando o socialismo cai por terra, você já não tem mais margens que separem os grupos, todo mundo pode se relacionar. Então, a gente tem ampliação das relações. Em que campo? Econômico, político, cultural e social. Veja bem, dito isso, se a gente sabe que nas grandes navegações ela vai estar começando, porque vai intensificar esse contato, e no fim da Guerra Fria a gente vai ter o ápice da globalização, aonde é que ela vai chegar? Ela já acabou? Ela já parou? Não. Eu já disse no começo da aula, ela está rolando ainda. E o aonde é o agora. Esse momento que a gente está vivendo parte da globalização. Você é parte de um processo histórico, negou, certo? Se antes a história só reconhecia os imperadores, como criticou Bertolt Brecht, agora a história reconhece várias outras figuras e talvez você seja parte dela, certo? Dito isso, a gente entra no aonde, na sua vida, no seu momento, nesse agora, que a globalização vai aparecer. No seu cotidiano, quando você compra um tênis lá dos Estados Unidos e ele vem para você está partindo de processo de globalização, processos econômicos, por exemplo. Quando você assiste um anime, você está sendo influenciado por um processo, por uma parte do processo da globalização, o contato com a cultura do outro. Quando você faz várias correrias no seu dia, coisas que você nem percebe, coisas que são naturais para você, é globalização. Vou te mostrar, veja só. Por exemplo, as redes sociais são uma forma, são um resultado, são um meio de prática daquilo que está dentro da globalização. São meios de interação social. A partir do momento que você consegue interagir com uma pessoa que está a quilômetros de distância de você por meio de uma rede social, isso já é um efeito da globalização. Quando você consegue assistir um filme da Coreia do Norte, já é efeito da globalização. Sabe esse filme que você adora aí de Hollywood? Está chegando aqui por onde? Será que se a gente não tivesse uma boa relação com eles chegaria? Mas chega. E essa relação foi estabelecida como? Quando você ouve um álbum novo, ou quando você vê um meme como esse, por exemplo, é globalização. Acesso por rede social, aspecto cultural, veja aí o pessoal dos velórios de Gana, né, e daí por diante. Quando você tem acesso a todos esses tipos de coisas que são corriqueiras na sua vida, tenha para si que isso é parte do processo de globalização. Todos os acessos que nós temos hoje, ampliados com facilidade, são parte desse processo, assim como inúmeros problemas que a gente tem. Mas esses inúmeros problemas eu falo outra hora, demorou? É isso, a gente encerra por aqui. Bom
sei lá o que você vai fazer agora, não sei se você vai tomar café, se você vai jantar, se você vai almoçar, mas espero que você continue interessado na aula e que tenha chegado até aqui.